Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mastercast. Eu sou Johan Lima, sócio aqui da Master Contábil. E eu sou Wesley Santos, sócio também aqui da Master Contábil. E hoje o Mastercast é em dose dupla, né? Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, o William e o Márcio, né, que são sócios da Unitrigo. Correto, viemos aqui prestigiar, né? É isso aí. Hoje Tem uma parceria antiga, uma novidade para nós acontecendo. Já de alguns anos já, né? Já. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre empreendedorismo, também sobre contabilidade, questão de tributação, toda essa questão empresarial aí, vamos ver o que vai rolar. Sim. Já rola um sócio fundador do Master também, pelo tempo que a gente está nessa parceria aí. É isso aí. E para a gente começar, só para a gente entender, hoje vocês são em 3 sócios na Unitrigo, né? Desde aqui Catanduva, Minas e Presidente Prudente. Como que vocês fazem para segregar? Cada sócio tem o seu departamento, cada um cuida do seu departamento. Como que vocês fazem lá na Unitrigo? Bom, essa parte de gerenciamento geral, o William que faz. Eu faço a parte comercial, até então eu fazia toda a parte comercial, o William todo o gerenciamento geral da empresa. Financeira e RH, logística. Agora veio o terceiro sócio, que é o Alex Portilho. Nós dividimos toda a parte comercial e o William continua com as mesmas funções. Aí, questão de segregar, você fala exatamente a função que cada um executa. Sim, como dividiu. Como são Acho que 3... é no sentido mais gerencial, né? Sim. Se cada um de vocês, que nem você falou, você fica mais focado no comercial. O William já mais mais no administrativo financeiro, Isso. né? Que é onde a gente acaba tendo mais contato por conta da contabilidade. Mas é que nem o Allen Márcio, né? Que é Allen Márcio, né? Exatamente. A partir desse ano também, os clientes que eu vi vão perceber essa diferença, que o Allen entrou. Antes era só Márcio. A nível de conversa, o Márcio facilitava, mas agora... demo upgrade, vai chamar Allen Márcio agora. Já é de nascimento, mas o Já é de veio só agora. Exatamente. Agora vai efetivar. Na realidade, eu continuo com a parte administrativa. A separação é porque o comercial necessita muita atenção. Sim. Na questão do trabalho de qualidade, de proximidade e tal. E como, na realidade, nós crescemos mais do que a capacidade material humana que a gente tinha, houve a necessidade de uma terceira pessoa que a gente conhece há muito tempo e coincidiu dele vir trabalhar com a gente. Como são 3 unidades, aí acabamos dividindo dessa forma, reforçando mais a parte comercial, que entendemos que haveria uma necessidade maior de atendimento, e o meu serviço se manteve o mesmo, na realidade. Entendi. E ele vem mais para a parte comercial então, né? Mas não, exatamente só comercial. Entendi. O Alex, então, só comercial. Só comercial. Aí o que nós fizemos? Dividimos por unidade. Então, o Allen Márcio, nesse momento, é responsável pela unidade de Minas e o Alex Portilho pela unidade de Catanduva. Então, aí dividiu por unidade, trabalhando a mesma filosofia, mas cada um em sua unidade. Isso. Aí entrou um terceiro gerente, foi contratado um gerente para assumir a região de Presidente Prudente. Então, a parte comercial... A parte comercial da Presidente Prudente. Então, eu e o Alex, nós damos um apoio para ele nessa parte comercial, mas a parte de gerenciamento ele que está fazendo lá. Então, a gente gerenciamos as nossas partes, que eu em Uberlândia, Alex na região de Catanduva, Diego, hoje, gerente de Prudente, e a gente dá um apoio para ele nessa parte. E o William com toda a parte de RH, financeira e logística. Sim. Fala até mais, né, William? Não, mas isso daí faz parte. Mas eu acho que fica bem dividido, porque se você começar a dividir em várias partes, é mais difícil controlar, né? Isso. Hoje, infelizmente, o material humano é complicado. Então, a gente tem a necessidade de estar presente no tete-a-tete mesmo. Então, por isso que... E essa é a parte de linha de frente. É o que os clientes podem ver, o que os funcionários podem ver. Agora tem os bastidores, onde nós 4 se reunimos. Aí nós discutimos como que vai ser política financeira, como vai ser política de crédito, como vai ser política de vendas. Aí os 3 dão opinião. Certo. Essa parte. Certo. Mas aí tem vocês têm um nível hierárquico entre os funcionários? Por exemplo... auxiliar, assistente, coordenador? Ou não. Ainda não... Não, só no seu gerente agora, que é a primeira situação que veio,
Tem o gerente e o restante é vendedor. Entendi. Vendedor e logística. Não houve necessidade ainda, né? de ter essa estrutura. Porque assim, as pessoas que passaram dentro da empresa não chegou nesse nível. Eu acho assim, cada funcionário que passou teve sua contribuição. Só que não existia a necessidade de repente, criar um crescimento profissional dentro da empresa diante do funcionário. Eu acho que também não só a questão de necessidade, mas talvez algum funcionário despertar em vocês isso, né? Então, a necessidade que eu falo, Exatamente. que eu falo é isso daí. Porque observar a evolução de algum funcionário ali e falar, epa, peraí, esse merece algo mais. Na realidade, o que mereceu algo mais foi o que voltou de gerente. Exatamente. Porque o Diego trabalhou conosco lá em Taquaritinga, né? Que nós somos de Taquaritinga. Trabalhou com a gente lá na empresa, onde que todos eram funcionários. Quando nós abrimos a empresa aqui, depois de um tempo, chamamos ele para trabalhar conosco, ele veio trabalhar conosco. Ele foi promovido para uma parte de gerenciamento, mas a gente estava com as ideias muito confusas naquela época, ele acabou saindo da empresa. E eu acho que 2 anos, Márcio, uns 2 anos. Ficou fora 2 anos. Ficou fora uns 2 anos, tornamos a chamar ele ali e ele veio com um cargo superior do que ele estava na empresa. Então, assim, antigamente a gente prezava muito assim, não, tem que criar uma hierarquia, um plano de carreira e tal. Mas cada dia que passa a gente vê que primeiro tem que, da linha de frente de lá, né, da parte de lá, mostrar o seu empenho para depois a gente pensar nisso daí, entendeu? Certo. E vocês começaram de baixo, né? E hoje... O que é de baixo? Começou como todo mundo começa, né? Todo empresário começa lá, gatinhando, batalhando. E hoje vocês têm um grupo de empresa que, somando todos os faturamentos, possuem um faturamento considerável. E como que vocês veem soluções esses desafios para conseguir sempre mais e aumentando esse faturamento e esse crescimento da empresa? Uma pergunta complexa. Sim. Mas tipo assim, essa resposta é o que a gente busca todo dia. Como fazer isso aí? Então, assim, tentativa. Tentativa, acerto e muito erro. Muito erro. Então, a gente tá há 10 anos... É isso aí, né? Começou em 2013. 10 anos, assim, né? Na linha de frente, isso. né? Com CNPJ. Mas tem uma história, que nem você falou, tem uma história antes disso na experiência do mercado já. Isso. Falando de baixo aí, se foi essa a pergunta, nós éramos funcionários de uma distribuidora de farinha, pegar da farinha para frente. O William fazia a parte de gerenciamento geral, eu cuidava da parte comercial e tudo funcionava. Aí nós saímos de lá para abrir a SWA em Catanduva, aí o de baixo foi. O que é o de baixo? Carregar caminhão, fazer entrega para o cliente, descarregar carreta, toda essa parte nós fizemos durante 1 ano. Aí veio o primeiro ajudante de motorista, depois veio o primeiro vendedor e foi acontecendo. Primeiro caminhão. Que chamava Lebrão. No início... Que era lento mesmo. No início da empresa... Não, esse era o rápido, né? Lento era o... No início da empresa é como se a gente fosse um polvo, né? A gente se sente um polvo, né? Tem Faz tudo. Vários braços e fazer várias tarefas, né? Praticamente ao mesmo tempo. Lá atrás, a gente tinha um pensamento assim, antigamente para descarregar uma carreta de farinha, porque é manual, né? Não é empilhadeira, não vem paletizado e tal. Era R$400. Então, naquela época, os R$400, a gente fazia questão de não ter como despesa, porque era importante aqueles R$400 naquele momento da empresa. Isso. Então, assim, aquele tempo nosso, a gente investia naqueles R$400. Com o passar do tempo, você vai tirando esses braços, né, de polvo aí e vai melhorando o seu tempo em lugar onde que pode dar mais resultado. Então, assim, mas no começo... Você começa a ter percepção que o seu tempo vale mais... Sim. E que se você alocar ele em determinado local da empresa, você vai gerar mais do que aqueles 400. Eu acho que nem é percepção, né? Eu acho que é maturação do CNPJ mesmo. Eu acho assim que... A engrenagem começa a rodar melhor, questão de vendas. Você vai também se gerando uma autocobrança também por isso, da forma que você colocou. É você conseguir fazer tarefas que agreguem mais para a empresa. Sim. Tarefas mais analíticas, né? Você consegue vender melhor seu tempo, né? Porque... Você estava trocando o seu tempo ali nesse exemplo por R$400 e aí talvez, na hora que você tem essa percepção de que a engrenagem rodou melhor e que você pode fazer uma outra coisa com aquele mesmo tempo, você vai gerar mais do... vou gerar R$800 se eu fizer isso.
Se eu for vender nesses locais ao invés de descarregar, eu vou gerar 800. Pensando bem aqui, a primeira hierarquia que existiu da empresa foi dos sócios. Sim. A gente começou como carregador de farinha, foi promovido para o administrativo, foi promovido para vendas, virou um gerente de vendas. Quem se promoveu na hierarquia foram sócios. E isso que às vezes a gente sente falta em um funcionário. A gente vive com essa esperança. Eu acredito que talvez por ele não ter o mesmo tesão ali do empreendedor, né? Não digo nem por não ser dono do negócio, porque talvez se o cara tiver uma certa ganância, né? Tiver uma certa vontade ali, talvez... Mas o que a gente bate muito de frente, Johan, hoje em dia, é questão de responsabilidades. Exatamente. Porque assim, para você crescer dentro de uma empresa, você não demonstra tempo de serviço, carga horária de serviço, não. Você demonstra em cima de assumir responsabilidades. Então, assim, na época que nós entramos nas empresas, que a gente se conhece há muito tempo, toda a função que existia, a gente tomava a frente de assumir aquela responsabilidade. Hoje, se você pega um funcionário e fala para ele, você tem que abrir a porta, o dia que ele atender o telefone, ele acha que ele está fazendo bastante. Então, assim, é complicado nesse sentido. Aí vai de educação, vai englobar muita coisa. Vai de vários fatores. Vai de vários fatores. Propósito de vida de cada um. Isso. O que eu noto é que abaixou muito o propósito de vida das pessoas. Se nós voltarmos aí na geração dos nossos pais, 30 anos atrás, eles tinham um propósito bem definido, que era dar uma vida melhor para os filhos. Era um propósito legal deles. Com esse intuito, eu acho que eles precisavam conseguir um dinheiro para educar o filho, deixar uma casa. Tenho 3 filhos, tenho que conseguir comprar 3 casas. E isso motivava o propósito deles. Aquele dia que o serviço não estava gostoso de fazer, mesmo assim eles faziam devido a esse propósito. E essa nova geração já não tem mais essa ideia. Eles nem querem ter filho, eu acho. Então, eles não têm o porquê se desgastar um pouco a mais do necessário para continuar vivendo. Não estamos generalizando, mas Mas é como se não tivesse o mesmo propósito da geração passada. Exatamente. É a impressão que dá. São valores diferentes. Falta propósito, a gente percebe até pelo fato de, assim, a gente vê que a geração atual, quando se fala em vida familiar, em casar, montar uma família, a pessoa nem quer. Então, ela geralmente não vai chegar no mesmo propósito da geração anterior, né? E, consequentemente, ela quer fazer o que ela gosta, não o que dá dinheiro. Exatamente. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa. Faz o que precisa. Só que ainda não caiu essa ficha. Eu só troco o meu tempo por dinheiro quando eu faço o que é necessário. Porque se eu for fazer só o que me dá prazer, vai ser o contrário, né? Eu vou gastar o tempo e o dinheiro. Exatamente. Hoje a gente está com uma equipe boa. Tanto na parte de logística, na parte comercial. A gente está com uma equipe legal. Só que nós vimos que teve uma época que a gente estava com uma equipe que não estava trazendo o que a gente desejava e boa parte daquilo era culpa nossa mesmo. Que nem o William colocou aqui, teve uma época que o Diego trabalhou com nós, a gente passou ele para gerente, mas nós não estávamos com a ideia bem definida, ele acabou saindo da empresa. Então, assim, para nós teve um dia que deu esse estalo, falou, não, peraí, a gente não vai conseguir pessoas de alto nível se a gente também não evoluir nessa parte. Aí a gente começou ter algumas mudanças internas ali que está acontecendo e está sendo bem-vinda, está sendo legal. Essa questão de ter essa percepção aí é muito interessante, porque principalmente várias empresas que acabam quebrando, depois ali o empreendedor que quebrou, é por causa de funcionário, é por causa de cliente, mas ele não avaliou também o lado dele, né? O funcionário que ele tem, o cliente que ele tem, foi o que ele galgou, né? Isso. Foi o que ele conquistou. Você pode colocar aí 10 anos de empresa... tem 8 anos de tentativa. Mas a gente não fala em tentativa uma por ano. A gente fala... De várias. A gente fazia uma projeção assim, a cada 3 meses nós vamos avaliar. Dava 1 mês e meio, não está funcionando. Roda e gira e faz. E isso daí acaba atrapalhando o funcionário também. Porque ele fica meio perdido em que direção ele ir, entendeu? Então, assim, nós paramos para pensar, falando, não, peraí, mas é muita informação. Então, vamos criar um padrão, vamos enxugar... Porque chegou uma época que a gente estava com bastante funcionário. Então, assim, é mais difícil administrar, né? Vários ideais, várias personalidades. É muito mais difícil gerenciar isso daí. Então, enxugamos mais isso daí e bolamos mais a estratégia em filosofia de empresa. Enquanto a empresa não saber o que ela quer, como que você vai pedir para o funcionário fazer
o que você quer, entendeu? Então, assim, saímos da pessoa física e olhamos mais para a pessoa jurídica. E essa Às vezes você não tem um processo definido dentro da empresa e você quer que o funcionário executa se nem você sabe ainda. Sim. Né? Então, foi mais essa questão aí mesmo. Passamos isso muito tempo, nós passamos isso, acredito que é uma deficiência de muita empresa hoje. Sim, a gente vê em várias empresas isso. A gente, né, recentemente passou por isso aqui, né, e a gente está nesse desafio ainda porque no escritório as demandas são diferentes de acordo com cada cliente, então a gente tem que mapear esses processos também para que os funcionários que estão aqui saibam o que realmente a gente quer. E, além disso, quando entrar um novo funcionário, você consegue fazer uma integração melhor, né? Porque já pensou, o cara chega, por mais que você busque uma pessoa boa, tipo, às vezes ela é boa lá naquela empresa lá, porque lá tem um processo bom, Sim, um processo definido, né? Você busca lá eu vou pegar um cara que é um vendedor, trabalha lá no Carrefour. O cara, beleza, mas lá tem um processo definido. A hora que ele vem para dentro da minha empresa, ele fica perdido. Sim. Né? Sentimos isso na padaria. Nós montamos a padaria, então, os mês 8, há 1 ano e 3 meses atrás, a padaria. No início, eu estava na parte de gerenciamento da padaria. Toda vez que entrava um funcionário novo, eu precisava estar lá para treinar esse funcionário. Eu exclusivamente treinar esse funcionário. Hoje, devido à modelagem que foi feita, os próprios funcionários conseguem se treinar e se autogerenciar nessa parte. Então, se entra uma pessoa nova, você faz integração de manhã e à tarde com ela, no segundo dia ela consegue executar boa parte das tarefas. Então, essa questão, porque a padaria definiu o que espera da função do funcionário. Aí a coisa acontece, porque os outros já sabem falar. Quando você percebe outro funcionário ensinando o novo, vai falar assim, pô, tô no caminho. Isso é bem legal. Mas quando é só o dono que tem que explicar para o novo, é esquisito. Porque você está explicando uma coisa para o novo, o que está lá 6 meses, 1 ano, não sabe. Você não sabia que era assim. Aí é estranho. Sim. Já existe uma filosofia bem formada da empresa, né? Então, é mais fácil trocar equipe se houver necessidade, né? Um ajuda o outro, um vai treinar o outro e não vai parar. A empresa vai girar, vai rodar. E se ajuda, porque às vezes você pode ver isso até numa matilha. Eles estão caminhando, vira e mexe, um se distrai um pouquinho, aí o outro pega e puxa ele. Falou, peraí, aqui não é para cá o caminho. Então, eles mesmos conseguem se autoajudar. Ele falou, o que você está fazendo não é assim não, lembra que é assim? Então, eles conseguem se ajudar. Certo. E até falando em filosofia, que vocês falaram que veio nessa mudança, né? Das empresas, até a SWA sentia muito disso, né? Quando você falou que não tinha, porque girava bastante funcionário. Já veio um tempo já que praticamente aos mesmos, praticamente não sai. Sim. E a equipe se manteve. Eu acho assim, o maior giro da empresa em questão de setor é o comercial. O porquê que é o comercial? É que nem o Márcio falou ali, na padaria, o que você faz? A função, ela é pré-estabelecida. Se você executa naquela linha, você vai conseguir atingir o objetivo. Na parte comercial, tem que ter muita criatividade, muita flexibilidade. Então, depende muito do funcionário em si. A empresa fornece um processo, beleza, mas depende muito do funcionário. Então, assim, eu acredito que essa rotatividade no setor comercial é pela deficiência que tem o mercado oferecendo funcionário para as empresas. No entanto, que não existe faculdade de vendas. Não. Entendeu? Então, assim... E deveria. Porque já tentaram, já não consegue. Logística, você vai fazer treinamento para o cara fazer um KM rodado melhor, manutenção de caminhão, curso. Você vai no administrativo, faculdade. Então, assim, essa necessidade do comercial, antigamente, né? O pessoal falava que vendas nascia no sangue, isso, né? O cara nascia com... Nascia vendedor. Nascia vendedor e tal. Enquanto não tinha internet, enquanto não tinha toda essa interação. A partir do momento que existia essa evolução, eu acho que a questão da conversa ficou mais fácil você ver quando a pessoa está vendendo uma verdade ou uma falsa verdade. Então, assim, a maior dificuldade que a gente sentia na época do RH era no comercial encaixar as pessoas. Uma que a gente não tinha um processo definido e outra que o material humano também circulou bastante. Então quem passou lá não foi interessante? Não, quem passou lá teve um papel muito importante na empresa. Sim. A empresa não estava preparada para continuar evoluindo ou ele não evoluiu junto com a empresa. Então foi isso que aconteceu. Vendas é algo mais íntimo, né? Você vê que assim, por exemplo, às vezes você tem um vendedor que ele desponta mais do que o outro.
mas talvez ele tenha uma empatia para gerar mais conexão com aquela carteira de clientes que ele atende do que o outro. E não depende só dele também, talvez depende dele realmente criar esse vínculo com a carteira de clientes que ele está atendendo. Eu costumo dizer não é algo que muito técnico, né? Eu costumo dizer que o vendedor tem um cliente que merece. Cliente que merece. Porque a parte técnica entra assim, ó. Você falou da empatia, né? Uhum. O que o cliente quer hoje em dia? Antigamente, nessa parte, quando o vendedor tinha o dom ainda, a amizade era, sei lá, 80% de um negócio. Ainda é uma parte muito importante. Uhum. Mas, hoje, todo cliente que vai comprar alguma coisa... esse cliente fazer uma boa compra. Eu acho que é bem esse o meio. Não é você vender para a pessoa, é você ajudar a pessoa a comprar bem. Ele já começa a prestar o serviço ali, ajudando a comprar bem. Ajudando a comprar bem. Ajudando a comprar E bem. se o vendedor ele é um bom profissional, com certeza ele vai estar numa empresa que vende um produto que ajuda. Porque se ele perceber que com o que ele tem naquela empresa, ele não consegue ajudar a parcela de cliente que ele foca, simplesmente ele troca de empresa e pega um produto que ele acredita. E assim, um ponto legal que a gente fala assim, mas é empatia, a carteira que ele tem e tal. Nós sofremos aí até uns 2 anos atrás aí, da questão de analisar o mercado, mas é determinado... Como a gente trabalha com matéria-prima, fica um pouco mais difícil, porque você não vende produto final. Então, a matéria-prima depende muito da produção dentro de uma padaria. Então, assim, às vezes você compra o melhor produto, mas não vai resultar no melhor produto final. Então, tem uma dificuldade maior nesse sentido. Então, assim, com o tempo a gente percebeu que o vendedor trazia do mercado lá fora não era a realidade nossa. Por quê? A Unitrigo não tinha focado qual mercado que ela queria atingir lá fora. Então, o vendedor ele ficava perdido. Então, assim, você vai ligar para um cliente, qual o cliente que tem mais necessidade de um fornecedor? Problema financeiro, quem não tem um fornecedor, quem está começando agora. Então, assim, ele vai tratar o vendedor inexperiente melhor porque ele necessita, não que ele forneça um benefício, mas sim um crédito. Sim. Por exemplo. Então, assim, uma via de mão dupla, né? Então, assim, a carteira, às vezes, ela se formava nesse sentido e a gente não percebia. Falava, mas pô, tô vendendo... Esse é o melhor produto. Por que você está vendendo o melhor produto sendo que o cara não compra qualidade, entendeu? Então, assim, eu acho que nesses 2 últimos anos que a gente evoluiu bastante, foi nessa ideia da questão de focar mais qual o público que a gente busca no mercado, entendeu? Exatamente. Criamos o PCU, né? PCU. Perfil Cliente Unitrigo. Então, já... tem os parâmetros desse cliente que a gente vai buscar. Você define uma persona, Nós temos aí 4 critérios que definem esse PCU, Perfil de Cliente Unitrigo. Através dessa política nossa de trabalho, que nós acreditamos ser uma boa prestação de serviço, nós procuramos clientes compatíveis com isso, que buscam o mesmo objetivo que nós. Uhum. Aí facilitou bastante. A gente conseguir enxergar isso e passar para o vendedor e o vendedor focar, canalizar a energia dele no cliente correto. E vocês conseguiram ter alguma percepção se com isso vocês passaram a ter mais indicações? O mercado de panificação, ele é meio que, vamos Porque dizer... ele concorre, né? Então, é até mais do que isso. Eu vejo que tem uma certa adversidade pessoal no mercado de panificação. De uns anos para cá, poucos anos para cá, está mudando isso. Porque está entrando no ramo de panificação pessoas que são de outras áreas. Por exemplo, nós. Apesar de nós trabalharmos com farinha de trigo, distribuir farinha de trigo, nós não somos do ramo de venda de varejo de pão. E nós entramos no negócio e hoje a gente está nesse ramo. Pessoas que têm outros tipos de negócio, outras experiências de vida, pessoas que são empreendedoras, estão entrando no ramo. Se nós pegarmos aí fácil 1 década atrás, só quem estava no ramo de panificação era pessoas que evoluiu do próprio serviço. São filhos de dono de padaria, são bons padeiros que viraram dono de padaria, são pessoas que trabalhou em padaria que virava dono de padaria. E dentro de uma cidade... eles acabavam se conhecendo
e não criando amizade, pelo contrário. Eles criavam essa competição que não era saudável, essa competição deles. Aí, quando dois donos de padaria, dois funcionários de uma padaria, cada um sai dessa padaria e vira dono de padaria, aí eles passam a ser adversários, sabe? Um mostrar para o outro que tá melhor, que desenvolve melhor no serviço, tem mais capacidade que o outro, porque eles tinham isso lá também, essa competição. Então, de modo geral, tem muito isso no mercado de panificação. Então, é difícil, tanto E é aí, que... se ele compra um produto excelente da Unitrigo, ele não vai querer indicar para o concorrente. Ele vai querer exclusividade. Ele vai querer Então, exclusividade. porque a gente tem cliente que, assim, ao ponto de pedir isso para nós. Falou assim, você vende para mim aqui, mas você não vende no fulano, não. Vamos negociar nós aqui, porque se você vender para ele, não Porque talvez a ele não consiga negociar. hora que ele tiver a percepção do que o seu produto agrega para o produto que ele está vendendo para o cliente final dele, ele não vai querer que o concorrente tenha o mesmo. Exatamente. E isso é uma explicação, até alguém aí do sindicato de panificação de qualquer cidade que possa ajudar a explicar o porquê o sindicato de panificação não tem uma força plausível no mercado. Nós temos pouquíssimos sindicatos que têm uma representação. Uma intervenção para ajudar, de fato. Para mostrar que não, que o empreendedorismo ali tem essa pra todo mundo, essa troca né? de experiência. Essa troca pode ser saudável. Sim, fazer uma ação. E o diferencial, cada um buscar dentro, né, da sua empresa ali, talvez com uma confeitaria melhor, um algo melhor. Fortalecer o setor. Uma coisa assim, que a panificação às vezes não internalizou, é o fato assim, ó. Se você criar, hoje nós temos a capital, um centro forte de panificação. As pessoas gostam muito de panificação na capital. Então, se você toma café, almoça e janta em uma padaria na capital. Para o interior, isso já não acontece. Porque quando você fala padaria, a pessoa pensa em café da manhã apenas. Café. Pão e café. Pão e café. Só que uma pessoa que vem da capital para o interior, ela procura qualquer padaria para comer, porque ela sabe se chegar lá, ela vai encontrar alguma coisa legal para comer. Eles têm isso. E no interior ainda não chegou essa ponto. Porque assim, ó, se o setor se fortalecesse, entendesse isso, aqui no centro nós temos uma força grande de panificação. Quando essa pessoa volta para casa dela no bairro, ela vai na padaria também, porque ela teve uma experiência boa aqui no centro de padaria, então no bairro ela também vai em padaria. E vice-versa. Se ela teve uma experiência boa no bairro dela com uma padaria, é muito provável que ela procure uma padaria no centro para comer. Então a gente consegue fortalecer o mercado de panificação. Você cria uma rede, né? Então, aonde ela tiver, ela vai ali porque ela sabe que ela vai ter uma qualidade igual ela encontrou no bairro, igual ela encontrou no centro. E não tem muito isso. Não tem muito isso. E realmente, pensando por esse lado, essa questão de você ir para a capital e as padarias oferecerem refeições a todo momento, né? É diferente daqui. Aqui a gente bastante. vê mais essa questão de cultura de café mesmo. O máximo que a gente vê aqui é um café mais reforçado, né? Que é aquele café colonial que às vezes tem, algo nesse sentido, mas aí. Quando nós começamos a empresa, que nós fomos para São Paulo, FIPAM, que a gente via esse mercado ali na capital, acreditava-se que a médio prazo iria chegar essa política no interior. E eu não vejo uma evolução assim significativa. Existe já, você vê algumas padarias mais desenvolvidas, mas é minoria. É algo assim, sair do comodismo. Porque, de repente, você oferecer 3 refeições, você tem que mudar a estrutura, entendeu? Então, assim, eu não sei mais se... funcionário. A cultura do atendimento, você vê a cultura quando você chega numa padaria em São Paulo, o nível que é um atendimento de um balconista para um nível de modo geral. Uhum. É diferente, é uma cultura totalmente diferente. Aqui a gente percebe que os funcionários não querem ficar te atendendo ali no balcão, ele quer que você pegue o pão e tchau. Eu acho ainda até na questão assim do arriscar, por isso que a gente tem um nível de padarias aí de um mediano. É difícil a gente falar assim, naquela cidade nomei 5 padarias de alto nível. É difícil ver isso. Cidades no porte de Catanduva, 120 mil habitantes, é complicado você falar assim, 10 padarias pontuais que você fala, você vai sentar lá, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar, é difícil. Eu acho que é aí que gera essa competição, porque o que acontece? Em cidades menores, o que destaca uma padaria? É o pão. Então, quando eu indico uma padaria para alguém, eu estou indicando o pão. Eu falo, nossa, o pão lá é excelente, que nem aqui em Catanduva.
Ah, eu gosto do pão que é feito lá na conveniência do Posto Vene. Então, ó, o pão do Posto Vene é uma delícia. Ah, eu gosto do pão da Center Pães. Olha, pão da Center Pães não tem o que falar. Né? Então, o pão acaba... É legal você falar É o cartão isso. de visita. É o cartão de visita. E Porque você- se a padaria tem um pão ruim, né? Então, mas aí você fala assim, de 20 padarias, 2 têm essa visão. Que o pão é o carro-chefe da padaria. Porque muitas padarias que a gente fala aqui, de 20 padarias, que você vai, o Márcio tem muito mais experiência no comercial do que eu, acho que que o pão ali tá legal. E você vê que a qualidade não Você vê tá que legal. Na matéria-prima, sendo que o carro-chefe é o pão francês, que vai buscar os frios, vai buscar o leite, vai buscar a Coca-Cola. Se levar uma criança, vai buscar um doce. Mas a própria padaria não tem essa visão. É. Uma estratégia que é, às vezes, fácil de visualizar, todos os mercados, eles fazem aquele panfleto com algumas promoções, que a gente sabe que a margem deles ali está muito baixa, mas eles colocam aqueles produtos para poder chamar a atenção, a pessoa entrou no mercado, pega aquela promoção e pega mais alguma coisa. Né? A padaria, ela tem isso com o pão francês, igual você falou, é o cartão de visita. Então, se ela investir muito no pão francês, ela consegue agregar outras coisas. Por mais que não dê a margem que ele queira, mas vai agregar muito outras coisas. Aí ele economiza em coisas pequenas, a farinha de trigo, o profissional que faz também, às vezes ele acha que não tem que pagar um salário um pouco melhor ali para um profissional que se destaca. E aí, às vezes, você tem um bom profissional, mas você entrega para ele uma matéria-prima de baixa qualidade, você desmotiva ele. Aí o cara continua ali por conta do salário, só que ele vê se a própria padaria não está investindo em matéria-prima de qualidade, por que ele tem que estudar, por que ele tem que chegar mais cedo, por que ele tem que sair mais tarde, por que ele tem que dar o máximo dele, se a padaria não está dando o máximo também para ele trabalhar. Então, gera essa energia um contra o outro. E como vocês não estão no mercado, nós não estamos falando de Fusca e Ferrari, não, viu? A diferença de preço. É um saco de farinha aí de baixa qualidade, um de qualidade aceitável, boa, vão por aí no máximo estourando R$5. R$5 um saco de farinha. Um saco de farinha, 5 a 8, 600 pães. Aí você pega um saco de mistura Dá 600 da pães. farinha ali. Aí você pega R$5 e divide por 600 pães e vê o custo que É dá. insignificante. É insignificante. Mas aí não tem essa visão empreendedora. Não tem essa Não visão. tem essa visão de negócio. Não tem essa visão porque, acredito, eles trabalham muito. O profissional da padaria, a pessoa que faz gerenciamento... Panificador ali. ó. Panificadora. Tanto é que se você pegar hoje as padarias, são poucas, vamos pensar na nossa cidade, na nossa região, que o proprietário, ele é exclusivamente o padeiro. Não, exclusivamente o gerente da padaria, gerencia a padaria. Normalmente ele é o padeiro, ele é o caixa, Ele não tem função. ele é o atendente. E a maioria é familiar também, né? Familiar. Então ele não consegue ter essa visão de sentar ali, fazer as contas e ver o que pode proporcionar uma melhora na qualidade para ele, o quanto custa essa melhora na qualidade. Na realidade, a conta que ele faz, eu uso 100 sacos, R$5, vai me dar aí quase um salário de um Eu funcionário. economizo R$500 por mês. A conta... Bom, aí volta, né? Conta de padaria. A gente tem um aquela ditado conta popular. que a gente falou no início de vocês lá dos R$400. Dos R$400. É isso Exato. daí. E olhando para um outro lado estratégico, por exemplo, você deu o exemplo da questão dos mercados, aonde que fica localizado a padaria dentro de um mercado? Lá no final. Lá no ele fundo. passa no, Lá no fundo. mercado Então você inteiro. vai lá, pega o pão, você já olha para o lado, tá o frios. Até você chegar no caixa, você já pegou sabonete, pasta de dente, Trident. E a padaria faz isso também, porque você olhar na padaria, geralmente a padaria, depende da disposição dela, ela não coloca lá logo na entrada o pão francês. Ela faz a pessoa circular na padaria para chegar no pão francês. Agora você vai lá comprar um pão francês, não tá do seu agrado, você vai olhar para o lado? Não. A pessoa, E a pessoa além tem que do se sentir... mais, Quem compra é a pode pessoa ser- feliz. Pelo menos para mim, uma particularidade minha. Pode ser do lado da minha casa, eu não volto. Não vou. Ó, Tem pão na esquina de casa, mas eu não compro. Pra na esquina você de casa. ter ideia, Eu pra- pego o carro e ando 2 quilômetros para comprar o pão. Lá perto de casa também eu não pego. Peguei em duas que tem
Eu Educador. ando 7 quilômetros. E vai na casa de pães Catanduva. Não, mas assim, ó, se a gente falar isso daí, é irrisório, mas às vezes até o funcionário ou o próprio proprietário da padaria nunca se atentou a isso. Ah, mas peraí, eu gosto de comer o pão da minha própria padaria. Mas confessando aqui, o Willi, ele dá uma traída, viu, na panificadora Catanduva. Eu não vou falar aqui qual é, mas ele tem uma outra preferência aqui na cidade. Né? Eu vejo ele pouco lá na padaria. Mas essa questão aí do pão francês, de não fazer essa conta e tal, é complicado. E o nosso papel, tanto na questão comercial, que nem o Márcio falou do benefício, é mostrar para o dono da padaria essa economia aí que às vezes, muitas vezes não é interessante. Só que aí você se depara na questão que nem o Márcio falou. Às vezes o comprador da padaria não é o proprietário, ou o comprador do mercado não é o proprietário. Aí como que você vai passar essa visão? O cara quer comprar o que está mais barato para mostrar pro dono lá, ó, eu consegui uma farinha aí, ó, R$2 mais barato. Ah, mas espera aí, é matéria-prima, não é produto acabado. Se é um produto que ele vai colocar na prateleira, aí eu concordo, se é compatível em questão de qualidade. Mas é matéria-prima, então a atenção do estabelecimento tem que ser maior nesse sentido, né? O mesmo nível que, assim, eu acho que qualquer pessoa que cozinha em casa consegue notar isso facilmente, o arroz. Se você comprar um arroz que você considera uma marca boa ali, e você você coloca um copo, ele dá uma quantidade na panela. Se você pegar um arroz que é de baixa qualidade, ele vai dar uma quantidade inferior e mais feio. Uhum. Qualquer pessoa que já cozinhou arroz sabe. Sim. Né? Tanto é que se nós somos hoje no mercado, vamos jogar aí 80% hoje da venda de arroz é de arroz de alta qualidade. Sim. Né? 80% é de arroz de alta qualidade. Tanto é que a gente vê lá, se você vê no mercado ali 100 sacos de arroz exposto para vender, pode ter certeza, desses 100, 80 é 3, 4 marcas de alta qualidade, aí tem as variáveis ali que é um pouco inferior. A farinha é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa, só que volta na administração, eles não têm tempo para fazer essas contas, então eles não conseguem notar o benefício disso aí. E ainda tem uma economia boba. Até na questão do arroz. Tem gente que compra de baixa qualidade e nunca se deparou nessa conta. Sim. Entendeu? Querendo a farinha, 600 600 pães, dá menos de um centavo se for fazer a conta redonda. Você vai ter que colocar você aumenta 10 centavos no quilo, que a pessoa não vai nem sentir. Não, e aí quando o saco de farinha sobe R$1, R$2, o dono da padaria muitas vezes fala, eu vou ter que subir o quilo do pão. É assim. É desse jeito. Mas peraí, qual o sentido de subir Você o pode quilo? até subir, mas as casas decimais... Mas não, ele sobe, geralmente sobe R$1, não sobe 5 centavos. 10 centavos, algo assim. Então, assim, faz a conta, um saco de farinha, 600 pães. Não, na questão do pão francês, é irrisório a questão de falar, eu compro uma farinha mais em conta para ter economia. Mas... Você tem essa conta que você fez aí, Wes, de 1 centavo na economia da farinha. Você comprando uma farinha excelente, uma farinha mediana, você tem 1 centavo de desconto por pão. Ele foca tanto nisso que muitas vezes ele não olha para o maquinário dele e um forno que está vazando vapor pela porta de forno é igual porta de geladeira. Uma geladeira que está com a borracha ruim, ela vaza o ar gelado, ela trabalha mais tempo para gelar e não fica tão gelado que está lá dentro, né? Sim. Forno é o mesmo funcionamento. Você fecha a porta com essa borracha e sai vapor dali. Quando está vazando esse vapor, a gente perde até 10% do peso do pão. Então, poxa, se você pegar aí um pão que custa R$1, você perdeu 10%, você perdeu 10 centavos. Então, ele ganha 1 centavo na economia e perde 10 centavos pela borracha do forno tá vazando. E perdeu o líquido durante o processo de... Perdeu o líquido durante o processo. Vende por quilo, né? O pão ficou mais seco. Eu acho que assim, isso é uma reclamação comum no meio de panificação. Todo mundo já deve ter passado por isso. Comprar pão que está seco. Nossa, comprei o pão, apertei, esfarelou tudo, perdi tudo o pão. Por quê? É a danada da manutenção do forno. Uma torrada, né? Porque essa borracha tem uma vida útil. E ela só é trocada quando esfarela. Só que a borracha tem uma flexibilidade. Igual um óleo de um carro, por mais que tenha óleo ali, já não está fazendo mais a função. Não é porque ela existe que ela tá boa, né? Exatamente. E eles não trocam essa borracha, fica ali perdendo, o pão ficando seco, o cliente insatisfeito e ele vendendo barato o produto dele, perdendo 10% do produto. No entanto que se a gente falar de mercado de farinha de trigo, antigamente existia 2 tipos de farinha.
uma que dava pão e a outra que não dava. Era essa a regra que existia há mais de 10 anos atrás. Hoje em dia abriu bastante espaço na questão da farinha de baixa qualidade, porque o dono da padaria não faz essa conta dos 600 pães. Porque uma farinha de baixa qualidade vai ser que nem um arroz, ela absorve menos água. Então ela não vai render os 600 pães por saco. A gente está falando de 600 pães aqui no nosso produto rende. Só que na farinha aí de baixo custo, não rende os 600 pães. Mas o dono da padaria não se atenta nem a essa conta, que é básica, né? Pô, pega um saco Você de vê farinha. que são todas essas vertentes que ele não se atenta, são tudo coisas empreendedoras, né? Todos empreendedores. Tudo coisa de ter uma noção, estratégia empresarial, entendeu? Sim. Dominar o processo de produção, Isso. de transformação. Dominar o processo de transformação. Hoje Com é certeza bem não baixo. para fazer essas contas, não tem nem noção disso. Não tem noção. E isso aí, aí o nosso trabalho, aí entra o nosso trabalho dessa conscientização. Os clientes que topam conversar sobre isso, aí a gente vai lá, aí entra no PCU, que é um cliente perfil nosso, aí a gente dedica todo o tempo que precisar com esse cliente, desde que ele esteja disposto a conversar sobre É uma forma isso. de você fidelizar ele. Exatamente. Aí volta naquela parte lá, nós não estamos vendendo, nós estamos ajudando ele comprar bem. Por coincidência, nós temos um produto que atende aquela necessidade, que nós escolhemos esse produto para vender. É esse o nosso serviço. Não, você não vai comprar só porque o meu produto é bom, você vai comprar porque você vai entender como utilizar esse bom produto. Exatamente. Com certeza. Né? Exatamente. Essa é a ideia. Interessante. E toda essa questão dessa, vamos dizer assim, essa carreira empreendedora de vocês, desde lá do início, que nem o Wesley citou, desde lá de baixo, né? O que vocês acham que é pior? Enfrentar esses desafios, a burocracia criada por órgãos públicos ou a falta de informação que vai muito para esse lado que a gente mencionou agora, das padarias que não têm a informação correta? Se fala assim, vou tentar aí trazer para o meu português essa pergunta. Se quem atrapalha mais é o governo ou o próprio empreendedor? Vamos dizer assim, burocracias criadas pelos órgãos públicos seria o governo, né? Tudo que ele cria ali que acaba, na maioria das vezes, atrapalhando ou agregando mais serviço para o empresário. Certo. Né? Ou agrega mais serviço ou agrega mais despesas porque tem que terceirizar aquele serviço. Se isso atrapalha mais do que a falta de conhecimento ou é a falta de conhecimento que atrapalha mais? Disparadamente a falta de conhecimento, na minha opinião. Disparadamente a falta de conhecimento de dominar o próprio empreendimento, porque se hoje você for conversar hoje com um empreendedor, ele vai falar que o governo atrapalha, mas não vai saber explicar na onde. É aí que eu queria chegar, porque, tipo assim, a maioria das vezes, o que a pessoa fala na hora que dá errado? É o Brasil. É isso. É porque o Lula ganhou. Então, é porque antes o Bolsonaro pegou. Exatamente. E não olha para dentro, né? Não olha... Se mas não o- busca vocês mil conhecimento. não sabe explicar o porquê. Porque é o governo que atrapalha. Mas por que o governo atrapalha? Porque ele atrapalha. Mas assim, é que nem o Márcio falou, eu também concordo plenamente, que é a questão da falta de informação. Pergunta nos últimos 5 anos o que ele investiu nele. Para ele ser um Ele empresário. fica esperando o governo investir nele, né? Exatamente. Que conhecimento você foi buscar para você abrir uma padaria, para você vender um sorvete, para você carpir um terreno melhor, entendeu? Então, assim, muitas vezes... Peraí, nos últimos 5 anos, o que eu investi em mim mesmo? Se eu sou funcionário, eu vou trabalhar em alguma empresa. Eu tenho que vender a minha prestação de serviço para a empresa. O que eu estou melhorando? Um aumento. Ele quer um aumento. Mas e aí? O que ele adquiriu? O que ele aumentou de conhecimento? O que ele trouxe de Quanto novo que você para a empresa? agregou no crescimento, né, da empresa onde você está ali prestando serviço, onde você está vendendo o seu tempo? O que você agregou ali que você merece isso? E hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, pô. Antigamente, para você pegar um computador era difícil. Hoje a informação está na palma da mão. Tá na palma da mão. Hoje você consegue Tá na grandes palma da mestres hoje no setor de panificação, assim, 80% do que ele tem para passar de forma gratuita. Sim. 80%. Você pegar hoje administradores de padaria, hoje está no YouTube. A gente tem um grande administrador de padaria hoje no YouTube. Confeiteiros. Você vai ali e, assim, a palavra dele se você precisa trabalhar na sua padaria na parte produtiva, se você é produção, você não está fazendo o seu papel de dono. Desculpa, mas você é o melhor funcionário da padaria, mas você não é dono da padaria. Você não é dono.
E é isso, é o investimento. O cara não tem uma empresa, ele tem uma eu-presa. Exatamente. E muitas vezes. E quando eu falo até investimento, eu não falo em procurar uma faculdade, ficar lendo livro e tal. Eu acho que a experiência do dia a dia, de você tentar coisas novas, você adquire conhecimento. Você está investindo em você mesmo. Então, assim, de ler livro, não dá nem para contar na mão, porque eu acho que eu nunca li livro. Mas a questão de Cuidado, se deparar... hein? Pode virar presidente. Você pegar assim, se deparar com algum problema e procurar uma solução para aquele problema, você já está investindo em você. Agora, se você se deparar com um problema e pedir auxílio para alguém resolver aquele problema seu, você não adquiriu nada. Sim. Então, assim, o investimento muitas vezes está na prática ali. Resolver problemas, né? Resolver problemas. E as pessoas não querem. Foi a evolução humana, né? Então, eu acho que... Hoje em dia, principalmente com a internet, quem está ganhando dinheiro na internet está resolvendo problema. Está resolvendo problema. Você... Psicológico, então, nem se fala. Todo mundo tem problema. Então, se você achar a forma de resolver o problema daquela pessoa, nós só somos contadores de vocês porque vocês têm problema. Sim. E nós sabemos resolver alguns desses problemas. Então, vocês nos contratam para resolver. E a gente vê que as pessoas que hoje ganham dinheiro aí, milhões e milhões com a internet, é porque elas descobriram como escalar essa forma de resolver problemas. Eu também nem acho que assim acharam uma forma de escalar. É que o público está menos seletivo, menos exigente. Então, assim, eu sou totalmente contra, né? Então, você pegar e falar assim, você acompanhar a vida de alguém no Instagram. Você está se sentindo bem. Que legal vendo a vida. Mas e aí? E a sua vida? E o que você está fazendo para melhorar? Que é a mais importante, que é a sua vida, a sua família. Que é a mais importante. Então, assim, o pessoal está ficando muito domesticado. Então, assim, o maior problema é esse, na minha opinião, na questão da evolução. Uma outra questão, assim, que fica muito evidente, que vocês têm uma ligação com esporte, ou pelo menos exercícios físicos, né? Sério? Aqui é uma hidroginástica, mas está parecendo uma maromba-cast. Hidroginástica ajuda muito. E assim, hoje a gente tem vários exemplos de empreendedores e donos de grandes empresas que buscam referências no esporte, né, para aplicar dentro da empresa. Então, minha questão é, vocês aplicam algo nesse sentido na empresa ou com os funcionários? Vocês buscam, às vezes, alguma questão para motivar os funcionários frente a isso? Sim, eu vou até adiantar aqui. A questão de mente e corpo saudável em questão de resultado de empresa, com certeza influencia. Eu sou formado em educação física, né? Então, por incrível que pareça. Não sou formado em administração, sou formado em educação física. A gente dá dicas para o pessoal em questão de trabalho mesmo. Já teve funcionários que fizemos metas de peso por valor ganho. Então, cada quilo que perdia ganhava um valor. Foi legal. Na questão de saúde mesmo. Então, assim, eu acredito que anda junto, sim. Em questão de pensar assim, a questão do esporte, se aplica alguma coisa na questão da empresa, de filosofia de algum atleta, alguma coisa nesse sentido. Algum atleta ou por exemplo, a gente vê hoje muito assim, o Bernardinho, né, indo em muito podcast, ele tem muito desse sentido assim de motivação, de incentivar com alguns desafios que ele passou. Né? Eu acho que o pessoal usa na questão do atleta, do esporte, porque está de fácil acesso. Então, assim, eu sou da época do Ayrton Senna, né? Então, assim, se a gente pegar a vida do Ayrton Senna, a dedicação dele, o foco que ele tinha, a gana que ele tinha... É fora do comum. Então, assim, são pessoas que eu acredito em qualquer coisa que eles fossem fazer, eles iriam se destacar. Se a gente pegar o Roberto Justus, se ele fosse um esportista, com certeza ele ia se destacar no que ele fazia. Então, assim, nada mais são pessoas colocadas em lugares Talvez diferentes. Seja até por isso que a gente sabe que quem é, por exemplo, um nadador ou um maratonista, um jogador de futebol, naquela função esportiva dele, ele acaba se aposentando cedo em relação à idade e o que ele poderia produzir.
E geralmente, essas pessoas, quando decidem empreender, seja em qual área for, acaba conseguindo um feito legal também ali na questão empresarial. Sim. Talvez seja por conta da disciplina que da eles têm. disciplina. Eu acho assim, do esporte, o que a gente pode copiar e trazer para a vida pessoal ou profissional é a disciplina. A disciplina de um atleta de alto rendimento é fora de série. Você nunca vai ver um maratonista falar que hoje não vai correr porque está frio ou porque está chovendo. Independente. Foi dormir um pouco mais tarde, não tá afim. Exato. A relação familiar não tá boa, briguei com sei quem, meu amigo e tal. Não existe, simplesmente não existe isso. É aquilo que a gente falou no início, né? Que não é fazer só o que gosta, é fazer o que Fazer precisa. o que precisa, né? Fazer o que precisa. Então, eu acho que todo atleta de alto rendimento é uma coisa comum entre eles. Essa disciplina que eles têm e a persistência. Existe os foras da curva? Existe. Que não treina, que não faz nada e se destaca. Mas o principal que a gente vê aí é dedicação, né? E essa questão de treino, a gente trazendo para o lado o lado empresarial, o lado empreendedor, pegando esse gancho do esporte, a gente vê que o sucesso que as pessoas buscam na vida, na empresa, ou para quem, eu trabalho, sou registrado ali numa empresa, o sucesso que ela busca, mediante ao sucesso da pessoa lá do esporte, se ela parar para perceber o porquê que aquela pessoa lá no esporte conseguiu ter aquele sucesso, ela vai ver que o sucesso é treinável, né? Então, basta ela treinar. E assim, né? E a dedicação não é só na hora do jogo, né? Sim. Existe uma preparação. É muito antes, o que né? está por trás é muito mais trabalho, o que está por trás ali dos holofotes, por trás da cortina, Então, do que a hora da apresentação. Né? Isaí Bolt trabalha 6 segundos, então? Mais ou menos isso. É o cara que trabalha menos. Trabalha 6 segundos. Não tem como, né? Então, assim, se a gente pegar na questão levando para o lado comercial, você atender um cliente sem você treinar. Você vai executar com o cliente, se você não atender a expectativa dele, você vai falar com ele 30 segundos. E aí, qual que foi o seu treinamento para executar esses 30 segundos? Você está preparada para executar da melhor forma esses 30 segundos que você tem disponível do cliente? Então, é basicamente a mesma coisa. Não adianta você ir lá sem treino, sem preparo. É uma coisa que virou uma chave para nós há algum tempo na contratação, principalmente da parte comercial, contratar pessoas que são organizadas. A organização traz um perfil de pessoa dedicada, porque para você ter uma organização você tem que ser dedicado, e o restante é treinável. O que é a empresa, o que é o produto, o que é o mercado, é altamente treinável. Ela tendo um perfil comportamental, né, de organização. Exatamente. O restante vem. O operacional da tarefa que ela vai executar ali é treino. Exatamente. Porque nós se deparamos, né, com vários vendedores de experiência até no ramo que nós trabalhamos mesmo, que entrou na empresa e não se encaixou aquilo lá que você falou lá atrás, né, Johan? De repente, o processo da empresa que ele trabalhava era e ele se destacava naquele sentido lá. O nosso necessita um atendimento mais personalizado com o cliente. O nosso produto ele não oferece custo barato, ele não se vende por si próprio. Ele tem que colocar valores, seja os benefícios, tem que agregar valor. Né? Depois vem as qualidades. Então, assim, é mais complicado nesse sentido. Então, você pegar aí um vendedor de um moinho, de uma multinacional, e, de repente, colocar na nossa empresa, dificilmente ele vai ter sucesso. Então, assim, é diferente. Então, há pouco tempo, né, a gente falou ainda da questão do funcionário ser organizado, né? Então, assim, vamos pensar... A ver que vamos primeiro na organização, porque dificilmente quem é organizado não tem iniciativa. Sim. Porque para você organizar, se tem uma mesa bagunçada, se ele não tiver iniciativa, ele não vai organizar aquela mesa. Então, assim, a questão da organização é um ponto-chave, sim, para contratar alguém hoje. Interessante. Certo. E que dicas vocês dariam para as pessoas que estão vendo o podcast, né? Uhum. Que dicas vocês dariam para aquela pessoa que está iniciando o seu negócio? Como ele
deve iniciar na ideia de vocês? Se for no nosso ramo, nenhum. É igual padaria, então. Pode ser concorrente, vem trabalhar com a gente. Não tem dica para ser concorrente. Não, mas o legal, né, Márcio? Lembrando aqui, lá atrás, o que nós queríamos era interagir com outros distribuidores. Procuramos. E abrimos as portas também para fazer essa troca. Para a gente ver o que estava funcionando com eles, aonde que a gente poderia melhorar e o que a gente poderia ajudar também. Todas as portas fechadas. Não encontramos. Todas as portas fechadas. Conversamos com algumas empresas, através dos nossos fornecedores que atendem uma rede de distribuidores também, colocamos essa ideia, falando, fulano não topou, fulano não topou, fulano não topou. Não conseguimos. A dica que eu dou, depois o Márcio dá a dica dele aí também, primeiro, quanto você investiu em você para ser empreendedor? E quanto você está disposto a investir mais ainda? Então, assim, não é nem a questão, se tem dinheiro, se não tem, se tem tempo, se não tem. Peraí, mas o quanto que eu estou preparado para fazer isso daí? O Márcio e eu, quando tivemos a oportunidade de virar a chave de funcionário para proprietário, eu tenho certeza que ele também não acreditava no nosso próprio potencial. Por receio. Para você sair de um funcionário e você ser dono de uma empresa onde várias famílias dependem de você, é muita responsabilidade. Então, assim, será que eu estou preparado para isso? Mas como a gente começou de baixo, fazendo todas as funções e fomos subindo gradativamente, é bem gratificante isso daí. Então, assim, um funcionário que entra hoje na empresa e fala, mas carregar aquele saco de farinha é difícil. Não. Já carreguei muito disso daí, entendeu? Exatamente. O vendedor que sai para a rua e fala, não, visitar 10 clientes, não, o Márcio já fez aquilo ali. Então, assim, a gente fala com propriedade, com experiência naquilo lá. Então, sabe assim, que é possível. Né? Sabe que é possível. Então, assim, você vai montar o seu negócio, você domina aquilo ali, você investiu em si mesmo, é a primeira dica. Não basta ter uma boa ideia, né? Não. O cemitério tá cheio de boas De boas né? intenções. E, a minha dica vai muito de encontro com isso aí, o quanto que a pessoa tá disposta a se dedicar àquele negócio que ela está fazendo e se ela entendeu que aquele negócio vai melhorar a vida de alguém. Se o que ela está a fim de montar, ela entendeu que vai melhorar, está bem claro isso para ela, esse tipo de cliente aqui, eu vou melhorar a vida desse tipo de cliente. Aí ela vai se dedicar um monte para aquilo. Tem propósito. Para aquele público lá. Para aquele público. Então, se ela não encontrou isso, volta para a prancha de planejamento, olha de novo até encontrar. Eu acho que um dos principais erros aí na questão do empreendimento é enxergar o faturamento. Só dinheiro. Só o dinheiro. Então, de repente, aquela empresa lá está faturando milhões, acredita-se que está ganhando milhões. E não é isso. Eu vou fazer igual porque eu também vou ganhar. É vaidade. A Então, vaidade é muito grande. Você colocar... Porque assim, quando nós falamos de empresa, nós falamos de faturamento. Quando nós começamos a conversa, você fala assim, mas a empresa de vocês fatura um valor significativo. Assim, é sempre o faturamento. A gente olha... Porque assim, o dado público é só o faturamento. Só que o ideal é você olhar a taxa de conversão ali. O que realmente sobra dessa empresa para transformar a vida de quem trabalha nela. Então, o faturamento acaba sendo o ego das pessoas que estão à frente ali. E ele é só um pedaço, né? É um indicativo que, de longe, representa o que é a empresa. E eu acho que essa experiência que nós tivemos em questão de funcionário é aquele lance lá. O investimento é a vida toda. As experiências que você teve já é investimento para você. Então, nós tivemos desde o patrão que regrava a questão de R$1, como o patrão que ia viajar final de ano e não esquentava a cabeça se a empresa estava dando lucro ou não. Então, assim, essas experiências eu acho que a gente trouxe um pouco para a nossa realidade também. Para quando decidiu empreender, a gente já sabia. Esse caminho, aquele caminho. Então, assim, tivemos, né, os contrastes aí em questão de empresa, trabalhando nas empresas de contraste. Então, acho que isso daí ajudou também. Uma coisa que a gente repara assim, com uma certa facilidade, quando nós conversamos, eu gosto muito de saber a história do dono da padaria. Onde que ele começou? O que nós estamos fazendo aqui, eu gosto de fazer com o dono da padaria, é um bate-papo legal. Como que ele começou para chegar onde ele está naquele momento? Você vê que tem uma familiaridade entre as histórias que eram pessoas que trabalhavam
eles eram funcionários, mas trabalhavam como se fosse dele a padaria? Eles tinham essa percepção que o resultado bom do negócio mudaria a vida deles, mesmo eles sendo funcionário? Então, quando você encontra isso numa pessoa, a pessoa consegue realizar isso, viver isso, empreender dentro do negócio de alguém, é muito provável que essa pessoa vá virar empreendedor. É muito provável. E outra dica é uma empresa que dependa de pouco material humano. Hoje Porque tá bem complicado. Eu falo porque quando o primeiro serviço que nós tivemos junto, o Márcio e eu, não vamos falar, né? Uns 20 anos. Vixe, Maria, faz tempo. Não revela a idade. Faz tempo. E eu acho que foi a melhor equipe que nós montamos. Porque você falava assim, ó... A primeira experiência nossa com farinha de trigo foi uma carreta que veio da Argentina, 32 toneladas, saco de 50 quilos, e a gente não sabia nem descarregar a farinha. Saudade de quando as pessoas iam trabalhar sem saber o quanto ia ganhar. Naquela época, era a nossa equipe, ninguém sabia o quanto ia ganhar. Só o serviço trabalhar. E todo mundo do comercial, do administrativo, da logística, foi lá descarregar a carreta. Todo mundo. Então, assim, pegamos em 8 e foi lá e ficou até 10 horas da noite descarregando a carreta. Mas quanto vocês ganharam para descarregar a carreta? Não, nada. Porque a gente via que a empresa iria evoluir com aquilo ali. Precisava daquilo para continuar girando. E com isso, a empresa evoluindo, eu evoluo também, entendeu? Então, assim, hoje em dia é difícil achar isso daí. Difícil. Tem propósito, né? E aí acaba ajudando. Certo. Próximo passo aí. A Master aqui, a gente é uma contabilidade que é humanizada, o atendimento via telefone, via e-mail, via WhatsApp. Só que a gente é focado de formas digitais. Essa troca de documentos sem papéis, na visão de vocês, o que ajuda... Documentos e informações, né? Uma troca de documentos. Pode deixar que eu falo agora. Não, mas ele mexe a paciência também na padaria. A padaria hoje representa um faturamento bem pequeno dentro do grupo. Sim. Só que eu acho que o nível de complexidade é maior do que o faturamento que representa. Tem razão nisso, Wesley? Tem razão. Mas eu falo assim, a troca de papéis, a troca de documentação de forma digital, né? Onde não tem esse papel. O que ajuda na rotina, na sua visão da empresa, do empresário? Eu acredito que facilitou muito na questão de organização. Eu falo assim, de você estar arquivando o papel, de imprimir aquilo ali, de organizar o mês, mandar para o escritório, volta. Facilitou muito essa troca digital aí na questão de documento. Aí a gente se depara no seguinte, como é digital, existe pessoas executando essa função. Então, as falhas... função de enviar. Tem material humano, né? Da mesma forma que tinha falha no arquivamento do papel lá em cima de uma mesa, existe a falha na questão do envio também, entendeu? Mas em questão de otimizar tempo e tal, melhorou bastante. Ajuda, né? Ajuda. Certo. E essa falha, dá para corrigir essa falha também com mais otimização, né? Porque a gente consegue ter uma percepção mais rápida aqui do que está faltando para solicitar para a empresa. Sim, sim. Do que esperar ali, aí aquele monte de papel. Que antigamente tinha uma lote, né? Jogava, via uma lote e aí tem, buscava. Escritórios que trabalham com esse sistema de malote, né? Onde envia-se um malote vazio lá para a empresa, e aí a empresa vai colocando a documentação e depois devolve para o escritório. Não, é que nem nós falamos na questão da empresa. A nossa empresa, ela está em evolução. E a questão do escritório e para essa parte digital, nada mais do que uma evolução também. Uhum. E o escritório de contabilidade, que a gente agora parou de analisar os outros escritórios, né? Que a gente tem uma tranquilidade para trabalhar com vocês. Mas no começo sofremos muito, tanto na questão dos documentos, como na falta de conhecimento
perante a burocracia que o governo representa dentro do quadro dos empresários. Sim. Porque, assim, como o nosso ramo, o faturamento, o valor agregado é alto, existe regimes para a gente estar trabalhando, tem que saber se adequar nesse sentido. E o primeiro escritório, de 10 escritórios que nós conversamos, um falou algo que foi plausível, entendeu? O restante não sabia direcionar para que caminho. Ah, mas se você fizer esse regime é isso, se fizer esse regime é aquilo ali, entendeu? Então, assim, logo no começo, eu acredito que nós tivemos que buscar conhecimento para saber primeiro onde que se encaixava melhor. No entanto, que quando nós começamos a trabalhar com vocês, nós chegamos falando, não é o simples, é o presumido. Ah, mas por que o presumido? Que o real exige um controle maior e tal. Então, assim, a facilidade do digital até mudou na questão da chave para o real, que ficou mais fácil de controlar nesse sentido também, entendeu? Sim. Eu não sei nada, parte. E até a empresa de vocês tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada, porque, vamos falar, Estado de São Paulo, existe um benefício para a farinha de trigo no Estado de São Paulo. Existem benefícios federais onde a farinha de trigo, PIS, COFINS não paga. Sim. Então, dependendo da tributação, você perde dinheiro. Né? Pode então inviabilizar o negócio, assim, pelo o que eu acompanho do William, porque o William faz um entendimento e eu ali pego um pouco do que ele entendeu. Como o valor agregado é muito alto, uma alíquota que você colocar ali 1% a mais gera um rombo na empresa. Sim. Gera um rombo. Onde os escritórios, às vezes, não atendiam de uma forma exata com nós nessa parte. Porque você tem que ter uma atenção proativa, né? Você tem que, às vezes, a hora que chega alguma nota aqui, alguma coisa no fiscal, você já tem que ter uma visão. Peraí, não, eu vou alertar porque isso daqui vai gerar um prejuízo para a empresa. Mas você vê que a gente rola e acaba na organização e na atitude? Sim. Se não tem, em qualquer ramo. E quando nós montamos a empresa que viemos aqui para Catanduva, que teve um estudo por que montar aqui em Catanduva, nós procuramos um escritório de contabilidade e como foi um CNPJ que mudou, né, que nós adquirimos esse CNPJ, e aí eu fui até o contador e falei assim, o regime nosso dessa empresa é simples, só que o nosso regime eu quero que seja lucro presumido. Por quê? Por causa do faturamento, isso. O que aconteceu? Simples. Ele mudou o nosso CNPJ e definiu o regime simples. E você só pode alterar no final do ano. Só em janeiro. Só em janeiro. E isso era agosto, setembro. A empresa foi constituída em abril. Em abril. Não, mas a questão de fiscal e de documentos, se eu não me engano, foi agosto. Alguma coisa assim. Então, o faturamento que a gente tinha, esses 6 meses, que é acumulativo, trabalhando no Simples Nacional... Nossa, paga o imposto. Entendeu? Bastante. Então, assim, aí você fala assim, eu contratei uma empresa que eu necessito da ajuda dela, que nem vocês falaram aí. Vocês contrataram a gente porque você tem um problema e ajuda a resolver esse problema. E o cara sabe menos do que eu, que credibilidade que passa. Sim. Então, assim, se deparou muito... E além de saber menos, você pediu para ele. Não, eu indiquei. Você indicou. Olha, eu já vi que o melhor regime para mim é o lucro presumido. Então, por favor... Eu quero a minha empresa no lucro presumido. Daí um tempo, né? Você olha... Não, a minha empresa está no Simples. Foi tipo pedir uma pizza e deu errado. Não, foi no Simples Nacional. E um escritório até de grande conhecimento aqui em Catanduva, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente se depara pelo glamour. De repente, a Master Contábil. Mas eu acho que tudo que está vindo novo merece uma oportunidade, porque... é da parte da organização e da proatividade. Então, assim, dá uma oportunidade para algo novo. Não se espelhar somente no que era o antigo. Um escritório tradicional ou uma empresa de farinha tradicional. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais o olho nesse sentido aí, entendeu? E a Master Unitrigo já está uns 6 anos e meio já a parceria. Acho que bem no começo da Master que já logo se iniciou. Começou com a Cerealista, né? E aí depois veio a SWA. Ou seja, vocês deram sorte. Nós viemos primeiro. Vocês ofereceram essa oportunidade, né, para
pra gente trabalhar junto e a gente conseguir demonstrar, né? É que nem você falou, você, em momento algum, você foi pelo glamour, porque, tipo assim, a gente estava também começando a empresa, né? Poderíamos... Não, peraí, né? Ah, é meio estranho, né? Deixa eu ver aqui um outro escritório aqui que já tem um porte, né, maior. Só que o que acontece? Às vezes, o escritório maior, quando ele pega uma atividade diferente, muito diversa da carteira de cliente ali, vamos supor, às vezes, um escritório que ele é grande, porém, ele, 95% da carteira de cliente dele são prestadores de serviço. Aí ele pega uma empresa igual a de vocês. Que totalmente diferente. É totalmente diferente. Exige Prestador muito de mais serviço, trabalho, né? é raro você ver um prestador de serviço no lucro real, por exemplo. Alguns no lucro presumido, dependendo do planejamento tributário. A maioria vai para o simples. Então, o cara, às vezes, ele só sabe fazer o simples. Por mais que o escritório dele já tenha um certo glamour, Ele é especialista naquilo. É né? o que ele sabe fazer. Então, e na realidade, a questão do conhecer o Master Contábil, puxando na memória aqui, foi um bate-papo na academia. Tá Uma vendo? indicação, eu lembro que foi indicação. A questão do esporte. Questão do A esporte. questão do esporte. O Matheus. O Matheus te conhecia o Wesley. E queira ou não, você vai na academia, você começa a falar do trabalho e tal. Então, mas tem um rapaz lá que trabalhou nisso aqui. Então, o Voto de Confiança foi uma empresa, até então, que foi a Cerealista, para a gente avaliar. Sim. Era o início de um namoro. Então, assim... Porque, se der errado, vai dar errado com uma. Com uma. Se der certo com uma, eu tenho mais. Eu tenho mais. Então, assim... E na época foi a empresa com faturamento menor. Faturamento menor. Foi esse teste mesmo. No entanto, Colocou um pezinho que bem depois desse caso em Catanduva, que logo na abertura tivemos esse desconforto aí na questão de relacionamento, nós voltamos para um escritório em Taquaritinga. Sim, não encontramos aqui e voltamos para lá. Taquaritinga, Catanduva, 120 mil habitantes. Taquaritinga, metade. Mas, William, por que voltou para Taquaritinga? Porque eu conhecia o pessoal de lá. Então, essa insegurança causou isso daí, entendeu? Então, ainda não era o que você buscava, mas pelo menos você sabia que ali você ia ter o mínimo de segurança para ter tranquilidade de continuar trabalhando. Eu poderia cobrar um pouco mais, porque eu tinha uma intimidade melhor com a pessoa, entendeu? Então, assim, foi um tapa-buraco mesmo, no caso. Se tivesse rodando certinho com o escritório que a gente pegou em Taquaritinga, não teria problema nenhum. Mas nós demos uma oportunidade para sempre estar em evolução, sempre buscar algo mais. E estamos aqui hoje. É aquela questão de buscar conhecimento, né? Buscar e aí você achou o conhecimento. Não, peraí. No entanto, do lucro real, logo que nós começamos, eu falei, né? Paulo, eu sei que o lucro real compensa mais que eu já fiz as E contas. várias vezes nós falamos, Luília, compensa o lucro real. Não, mas a operação... Mas assim... É o capital humano da empresa no momento que não conseguia dar... A insegurança da organização dos papéis, da forma de trabalho, de como que a empresa fornece o produto no mercado. Então, vários empecilhos que acabam retraindo e até mesmo um voto de confiança a mais, porque demanda mais trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que foi amadurecendo a ideia e no momento certo aconteceu. Foi realmente no momento certo. Acho que realmente é isso. Eu acho que... Uma parte legal de vocês é o fato que hoje, Brasil, é complicadíssimo, a profissão de vocês muda muito, muda mais do que medicina, eu acho. Né? Muda. E agora vem essa reforma tributária aí que... Então, para vocês é um desafio muito grande. Então, vocês parecem que estão sempre começando. Né? O setor contábil, para quem se dedica, está sempre começando. Não pode parar de aprender, né? Não pode parar de aprender. E quando vocês recebem uma demanda, eu vejo que vocês vão até o final para entender e dar a melhor resposta possível para o cliente. Então, é uma coisa muito legal. Tivemos experiência com as empresas do grupo, coisas particulares também, no caso de familiares que passamos com outro tipo de empresas, vocês adotaram a pessoa e dar seguimento, às vezes prestador de serviço nosso, eletricista, encanador, pedreiro. IR, né? Imposto de renda. Imposto de renda, que presta serviço para nós, foi indicado para vocês também acompanharam eles, sempre e assim, a resposta deles também foi boa. Né? Eu acho assim, a diferencial. Na questão do escritório, é importante você ter pessoas que nem a Master oferece hoje, porque é muito...
a gente não consegue achar uma regra que seja exata. Existem muitas brechas. Sim. Então, assim, tem uma lei ali, mas tem uma pauta daquilo ali, uma resolução daquilo ali que faz... Então, assim, é que nem o Márcio falou, não é nem a questão de muita mudança, né? É que não existe uma regra concreta. Você consegue... Você tem que buscar ver se tem um Às benefício. vezes você tem que aquilo ali. percorrer um certo labirinto para chegar até onde você... E a credibilidade é tão grande que nós abrimos recentemente Uberlândia. Ao invés de abrir Uberlândia, tem aí seus 600, 700 mil habitantes. Ao invés de procurar um escritório lá, nós demos um voto de confiança para vocês. Mesmo sendo em outro estado, sendo outra política. Mas vocês não viram nada lá? Eu fui, eu acho que em 6 ou 7 escritórios de contabilidade lá. Só que não passa confiança. Não passa confiança. Então, assim, vou pegar alguém que está mais próximo de mim aqui, que eu tenho um convívio melhor e sabe como que a empresa trabalha. Porque eu acho que o escritório de contabilidade, ele sente um pouco de receio também na questão de qual empresa que ele está pegando. Porque, assim, depende muito do que a empresa fornece para o escritório para otimizar o trabalho do escritório. Sim. Então, assim, Não tem como prestar um serviço organizado sem organização também da empresa. Sem organização. Então, assim, a filosofia que a gente trabalha e vocês trabalham, eu acho que casou nesse sentido. Tem muita coisa para melhorar, mas está no caminho correto aí. Com certeza. E para finalizar, né? Já? Qual o momento ideal que vocês acham que o empresário deve buscar uma contabilidade especializada para ajudar ele a alavancar a empresa? Antes de abrir. A hora que ele fala assim, eu estou pensando em virar empreendedor. Cara, conversa com um contador para ele começar a dar o norte. Por quê? Já fiz alguns negócios, depois que está rodando, a gente procura um contador. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele precisa entender já para entrar conhecendo o negócio. Que nem assim, o William que é um estudioso dessa parte aí, apesar dele não ler livro, não sei onde ele aprende, mas eu não sei como é que ele aprende, porque ele não fala que não lê livro. Mas sempre quando Casinha de chocolate. Foi muito lindo que eu li. Olha lá. Verdade, era muita foto. Toda vez que ele chega com uma demanda, ele chega para vocês já com uma ideia ali já pré-formada, ele precisa Mas já tem uma estrutura da ideia, quando ele chega e coloca pra gente assim o que ele está pensando, ele já costurou algumas coisas ali dos caminhos possíveis. Então, é legal. Eu acho que o primeiro passo de uma pessoa que está a fim de abrir uma empresa é isso aí. É estudar o negócio. É estudar o negócio e procurar, antes de abrir essa empresa, um contador para saber qual a melhor forma. Que nem nós. Um exemplo é nós, que nós abrimos a empresa, apesar do William sabendo ali que não tinha que ser no Simples Nacional, aconteceu. Imagine se não soubesse, então. Ele percebeu o erro logo de início. Mas se não tivesse estudado, visto, talvez ficaria 1, 2, 3 anos ali. E poderia quebrar a empresa. Poderia quebrar e inviabilizar a empresa. Certeza. Lembra quando nós começamos a trabalhar a questão do débito e crédito do ICMS? E aí teve vinha as contas erradas ainda. E aí encontrou o benefício no estado de São Paulo, onde isentou o ICMS que pagava... Vocês pagavam por mês 10 a 15 mil brincando de ICMS. Então, assim, e dos contadores que eu andei na época, ninguém. No entanto, que a questão do benefício que tinha, eu falei para... Antes de iniciar, você comentei com vocês. Eu falei, tem o crédito outorgado para a gente trabalhar e tal, tem que fazer isso. Então, assim, eu fui buscar. Então, assim, que nem a dica que a gente dá em que momento buscar um escritório de contabilidade, realmente na hora que está abrindo, e estuda. Não é responsabilidade só do escritório de contabilidade resolver todos os seus problemas. Então, se você está recolhendo uma taxa, procure entender o porquê que você está recolhendo aquela taxa. Referente ao quê? Referente ao quê? Porque muitas vezes a pessoa reclama, vai ligar no escritório e fala, mas você vai mandar mais essa taxa? Não, cabe a você. O risco é seu. A empresa precisa recolher essa taxa. Não estou obrigando você a recolher. Ou recolhe ou não recolhe. O papel do escritório de contabilidade é direcionar a empresa. Mas, assim, para direcionar e o proprietário questionar alguma coisa, ele tem que entender daquilo ali. Mas, muitas vezes, passa a responsabilidade total para o escritório. Então, assim, procura um escritório, estude isso daí, mas continue adquirindo conhecimento também. Sim, é muito importante isso aí. Sim, e é isso.
Bom, pessoal, é isso, né? Eu acho que foi muito produtivo o nosso bate-papo. É lógico que se a gente fosse estender aqui, tem muito mais Podia pedir uma assunto pra- pizza. muito mais assunto para a gente conversar, né? Mas fica para uma próxima, a gente marca aí um outro bate-papo para conversar mais. E se alguém ficou com alguma dúvida, né, ao assistir aí o podcast, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito É bom. isso. Obrigadão.